eu acho que a gente contar as nossas inseguranças para outras pessoas pode fazer com que isso mude a realidade delas também. Oi a todas as minhas amigas, eu sou Joana Castanheira, esse é o podcast A Meia Luz e esse aqui é o episódio piloto, então eu ainda tô descobrindo o que eu vou fazer, o que eu vou falar, mas eu pretendo falar aqui sobre reflexões, sobre coisas da minha vida, do meu trabalho, sobre coisas que eu penso e não falo muito em outras ocasiões, assim, e que eu não tenho um espaço exatamente para falar sobre isso. E conversando esses dias com a galera que me segue, a gente chegou nesse lugar de que talvez seria legal ter um espaço para conversar sobre essas coisas. E aqui eu acho que a gente vai poder descobrir juntas o que vai ter, né? São coisas que eu tenho vontade de falar e também são coisas que vocês têm vontade de me ouvir falar. Então é um caminho aberto pra gente trocar e é isso. Então, pra quem tá assistindo no YouTube e não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Eu tô muito feliz de começar esse projeto aqui com vocês. E é isso, gente. Pegue seu café e vamos conversar à meia luz. No episódio de hoje, eu vou falar sobre a síndrome do impostor. E por que eu decidi falar sobre isso? Teve um episódio em 2024 que me pegou bastante, assim, me marcou muito. E foi algo que eu acabei levando muito pra minha vida. Eu conto essa história pra muitas pessoas que passam pela minha vida, assim, né? Pra amigos, pra conhecidos. E eu nunca contei essa história, assim, publicamente, né? Mas os meus amigos próximos conhecem essa história. E eu achei que valia muito contar ela aqui. Ano passado, né, 2024, eu realizei um sonho. Para quem não conhece nada da minha história, eu tenho 28 anos e eu comecei a cantar, trabalhar com música com 7 anos. Com 8 anos eu descobri o teatro musical e entrei numa companhia de teatro musical com 14 anos. Então, desde então, sempre foi um sonho para mim, assim, tudo que envolvia Broadway e todas essas coisas, assim. Então, enfim, eu sempre sonhei em fazer musicais profissionais e todas essas coisas, e até, inclusive, no início de 2024, eu participei de um musical licenciado pela Broadway, aqui, né, onde eu moro, e que também foi a realização de um sonho, assim. Mas, no ano passado, né, no final do ano passado, eu fui convidada para participar de um espetáculo com artistas que têm uma história na Broadway, né? Assim, que já se apresentaram algumas vezes em alguns espetáculos da Broadway nos Estados Unidos. Então, assim, eu fiquei em choque total, né, com o convite, assim. E aí, quando eu recebi o roteiro, eu não somente ia me apresentar com eles, como eu ia abrir o espetáculo. Então, foi assim... eu lembro antes, né, de receber o roteiro, eu lembro de falar pro diretor: não me coloca pra cantar solo, eu só quero estar lá, sabe? Porque a ideia era que nós fôssemos, né, assim, vou explicar o espetáculo, tá? Eram 10 artistas da Broadway, de fora, e 15 artistas locais. Então, eu tava nesse elenco de artistas locais. Então, os artistas locais, a ideia era que fizessem ensemble, que a gente chama, né? Que é quem faz o coro, quem faz a condução do espetáculo, mas os solos ficam pro elenco principal. Então, eu falei pro meu diretor, eu disse: olha, não me coloca pra cantar solo, eu não quero. Tipo, eu vou morrer de vergonha de cantar na frente deles. Enfim, e aí, o que ele fez, né? Ele pegou e falou pra mim, e quando eu vi o roteiro, eu simplesmente, ele fez um número de abertura só com o ensemble, em que a gente fazia a abertura do espetáculo e eu era a primeira a cantar, né? Tipo assim, e eu dava os textos de abertura, né, e tudo mais. E aí, enfim,
fiquei super nervosa e tal, mas super honrada também, né, de fazer isso, enfim, achei maravilhoso. E daí o que aconteceu? O elenco americano ensaiou lá e a gente ensaiou aqui. E aí eles vieram pra cá, e a gente ensaiou mais ou menos uma semana juntos, assim, que foi na semana do espetáculo. E aí, quando eles chegaram e tal, a gente passou muito as músicas deles, né? Os solos deles e tal, porque o nosso número não envolvia eles, né? O nosso primeiro número, que era o único número que a gente fazia sozinhos, enfim. E aí... Ai, fico até nervosa só de lembrar. Quando, quando a gente foi passar o nosso número pra eles... Não pra eles, né? Mas, tipo, eles estavam lá no ensaio. Eu era a primeira a cantar, e aí eu fui cantar, e simplesmente, quando eu fui fazer uma das notas, assim, a minha voz falhou. Tipo, não saiu, sabe? Não saiu, assim, numa nota, sabe? Não que tenha ficado 100% perceptível, mas eu notei, meu diretor notou, meu professor de canto que também tava no elenco notou. Ficou uma situação, assim, pra mim, sabe? Tipo, eu fiquei muito nervosa. E aí, eu saquei que era uma coisa psicológica minha, obviamente, né? Tipo, já faço análise há, sei lá, 7 anos. Eu faço análise há 7 anos, então, tipo, na hora eu saquei. Eu falei, cara, minha voz não saiu porque simplesmente eu tô com vergonha, tô com milhões de coisas passando na minha cabeça, né? Tipo, enfim. E aí, não saiu. É isso. Basicamente, não saiu ali, naquela nota. Não foi na música inteira, mas não saiu uma parte. E aí, eu saí dali, mandei uma mensagem pra minha terapeuta e falei pra ela, eu disse, olha, me ajuda, porque o espetáculo é daqui, sei lá, 3 dias. E eu não consegui cantar na frente deles, eu fiquei muito nervosa. E, tipo, eu já cantei pra públicos gigantes, já fiz... Imagina, eu canto há 21 anos. E aí... só que é quase como se fosse... É engraçado, porque eu falei pra minha amiga que eu ia gravar, né, essa história. Eu falei pra ela que é quase como se fosse um trauma ao contrário, sabe? Porque é um sonho tão grande que é praticamente viver um trauma. Vocês conseguem entender ou eu tô louca? Sabe? Não sei explicar direito, mas pra mim é essa sensação, é quase a sensação de viver um trauma. Porque é uma coisa que eu não sei, não é que eu nunca imaginei, mas eu não imaginei que fosse possível, talvez, nesse momento da minha vida, sabe? Tipo, acontecer. Porque eu, inclusive, só pra vocês terem uma noção, eu tenho o Wicked tatuado no meu braço. Há muitos anos, né? Tipo, antes de sair o filme e tal, eu já tinha o Wicked tatuado. Porque eu amo esse musical, ele representa muitas coisas na minha vida. E aí, quem estava no elenco era somente a Glinda, gente. A Glinda. Tipo, uma das Glindas oficiais, né? Que já foi a Glinda por muitos anos, em Nova York, na Broadway, estava no elenco. E ela cantou Popular no ensaio, na sala de ensaio, sabe? Então, assim, eu tava muito nervosa, imagina, de cantar pra essas pessoas, sabe? Então, assim, quando eu daí fui falar com a minha terapeuta e tal, e conversando com ela, eu tava tentando explicar pra ela como eu tava me sentindo, porque, tipo assim, não é que eles são famosos, sabe? Porque eles não são famosos, eles só são os melhores naquele nicho. E porque, assim, o meio do teatro musical não é um meio de fama, exatamente, né? Mas é uma outra coisa. E daí eu tava tentando explicar pra ela, tentando. Eu falei assim, imagina que eu sou um jogador de futebol e, de repente, eu vou jogar com o Pelé. Aí ela, entendi. Eu falei, é isso que tá acontecendo comigo. E acontece, eu falei pra ela, que eu sou a pior do elenco. E daí ela falou, tá,
E se for? Ela falou, primeiro que eu não gosto dessa palavra, pior, né? Porque eu acho que não é bem por aí. Mas, vamos pensar por esse viés. E se tu for? Qual é o problema? Aí eu falei, realmente. E daí ela disse assim, porque se tu for a pior do elenco, tu tá ali tendo a oportunidade de aprender com pessoas incríveis, que estão sendo generosas, sabe? Tu tá tendo uma oportunidade maravilhosa. Não tem problema nenhum. Eu falei, nossa, realmente, essa mulher sabe tudo. E aí a minha voz voltou. E aí eu consegui fazer tudo que eu tava estudando há meses pra fazer. Fiz exatamente o que eu queria ter feito no palco, saí assim muito feliz. E daí eu lembro eu fiz 2 sessões de terapia, né, naquela semana pra trabalhar isso. E aí fiz as sessões, eram 5 sessões eu acho que a gente ia fazer, em várias cidades diferentes e tal. E daí eu lembro que eu saí da primeira sessão e mandei uma mensagem pra minha terapeuta. Eu falei, deu tudo certo, minha voz saiu, ficou ótimo. Tipo, aí ela, ai que bom, tu merece, não sei o quê. Tipo, a gente comemorou muito, sabe? Enfim. E aí eu fiquei pensando assim, porque durante aquele processo a gente se envolveu muito com a galera, né? Tipo, a gente ficou muito, como é que eu vou dizer assim? A gente passou muito tempo com eles ali, né? Porque a gente ensaiou muitos dias com eles ali, tipo, dias inteiros, e daí depois a gente fez uma mini turnê, então a gente ficou muito tempo junto. E daí, naturalmente, eu acho que a gente vai se identificando com as pessoas que têm mais a ver com a gente, né? Isso é natural. Então, teve uma das meninas do elenco que eu criei uma admiração gigantesca por ela. Eu não conhecia ela, mas eu ficava fissurada por ela, tipo, cantando. Eu olhava pra ela e eu ficava pensando assim, quando eu crescer, eu quero ser que nem ela. E aí teve um dia, depois de um espetáculo, que eu fui falar com ela, assim. Ah, e só um detalhe que eu acho uma curiosidade muito interessante, é que, só pra vocês entenderem o tamanho das coisas e a loucura que tava na minha cabeça, tudo isso a gente tava vivendo, tipo, falando inglês, sabe? Tipo, foram semanas ali que a gente só falava inglês, os ensaios eram todos em inglês. Tipo, foi uma coisa completamente diferente da minha realidade, assim, sabe? Tipo, do que eu já tinha vivido antes. Então, eu tava passando por um momento muito doido. E aí eu tava conversando com ela, né? E falei pra ela isso. Eu disse, quando eu crescer eu quero ser que nem tu. E aí fui elogiar ela depois do espetáculo e tal. E ela, nossa, uma fofa, assim. E daí a gente começou a conversar e ela começou a se abrir, assim. E aí ela disse, sabe que mesmo depois de 11 shows da Broadway, eu ainda me sinto como se eu não fosse capaz de fazer as coisas. Ela falou, sabe síndrome do impostor? Aí eu dei uma risada assim, falei, sei. Enfim, e aí eu fiquei pensando sobre isso, porque eu tô falando sobre isso e isso é uma coisa muito óbvia pra mim, né? O que é a síndrome do impostor. Só que talvez tenha muita gente que não saiba o que é exatamente, né? E aí eu pensei, eu vou dar uma pesquisada, vou dar um Google pra conseguir explicar, assim, basicamente o que é, né? Não é uma pesquisa super aprofundada, mas ó, dando um Google geral, você já acha assim, ó, a síndrome do impostor é um padrão de pensamento que faz com que uma pessoa bem-sucedida se sinta uma fraude e duvide das suas capacidades. E eu fiquei pensando, né, nessa situação que eu vivi ali. Eu tenho uma história, né, assim, eu canto há tantos anos e eu estudo isso há tantos anos. Só que é muito louco, né, porque ainda assim, né, eu falando aqui com vocês e mesmo depois de tudo que aconteceu, eu fico pensando, mas teria tantas pessoas que poderiam estar no meu lugar e não sei o quê. Mas, cara, eu tava ali e eu dei o meu melhor e eu fui tão elogiada também, sabe? É muito louco como a gente, às vezes, não acredita, né, na nossa capacidade, assim, de fazer as coisas. Enfim, e aí isso me fez lembrar de um estudo que uma vez eu vi num documentário
Aí eu fui pesquisar aqui para falar para vocês certinho o que é, mas ele se chama efeito Dunning-Kruger. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas eu acho que ele se encaixa exatamente nessa parada. Eu sempre converso sobre isso com os meus amigos, porque eu vou explicar o que é, para vocês entenderem. Porque depois, esse assunto, né, do que aconteceu e das coisas que a minha terapeuta me falou, eu fui conversar com algumas pessoas do elenco brasileiro e muitas pessoas se identificaram, assim. Tipo, me falaram, nossa, como assim tu se acha a pior do elenco? Tipo, nada a ver, eu sou a pior do elenco, sabe? Tipo, a gente ficou nessa, assim, e como a insegurança reina entre pessoas que estudam muito. E aí eu lembrei desse estudo aqui, que é o efeito Dunning-Kruger. Ó, fala assim: o efeito Dunning-Kruger é um viés cognitivo onde pessoas com pouco conhecimento em um assunto se acham mais inteligentes do que elas realmente são. E aí, em contrapartida, as pessoas que têm muito conhecimento em um assunto acham que sabem menos do que realmente sabem, porque elas acham que aquilo ali já é óbvio. Loucura, né? Então, eu acho que essas duas coisas aí, né, a síndrome do impostor, junto com esse efeito, assim, vão muito de encontro com essa situação, assim, né, porque principalmente no meio do teatro musical, assim, né, eu sempre brinquei falando que o pessoal do teatro musical são os atletas da arte, sabe, porque são pessoas que estudam muito, tanto dança, quanto canto, quanto atuação. Então, são 3 áreas em que as pessoas precisam ser excelentes, assim, né? E nunca se sentem o suficiente, assim, sabe? Sempre treinando mais, sempre buscando mais, assim. E eu sinto que rola muito essa insegurança, sabe? Então, enfim, depois disso que aconteceu, eu conversei com alguns colegas, né? Expliquei, contei a situação e tal. Falei como eu tinha me sentido e as coisas que tinham acontecido. E eles ficaram chocados de saber que isso se passava na minha cabeça, porque eles disseram, cara, eu nunca imaginei que tu se sentia assim e tal. E, inclusive, eu fiquei muito apreensiva de abrir isso aqui, mas eu acho que é justamente esse o intuito do podcast. Eu conversar com vocês e contar coisas que eu talvez não contaria. É meio que realmente essa a ideia, assim, né? Tipo, eu contar essas coisas, porque eu acho que no fim é interessante que a gente perceba, assim como eu percebi, que aquela menina que eu me espelhei nela, ali, me espelhei nela em vários sentidos, né? Tipo, no sentido de querer ser como ela, no sentido de me identificar com ela. Eu, eu, assim como isso aconteceu comigo, né? E de ela me falar, dela ser muito sincera comigo, me falar que ela se sente insegura. Eu acho que a gente contar as nossas inseguranças para outras pessoas pode fazer com que isso mude a realidade delas também. Então, eu espero que essa minha experiência, de alguma forma, faça vocês olharem para as experiências de vocês e pensarem que talvez vocês sejam mais capazes de fazer as coisas do que vocês pensam que vocês são. E eu acho que é isso, gente. Esse é o piloto desse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês aqui, a gente vai descobrir juntas o que vai acontecer e as coisas que a gente vai falar. Eu tô no Instagram e é lá principalmente que eu debato sobre os assuntos que eu vou trazer aqui. Foi lá que surgiu, né, a ideia de fazer esse podcast. Então me sigam por lá. É só procurar Joana Castanheira. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.